Olá, amados de Deus. Alegria estar de novo aqui com você em contato através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo sempre é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, deste Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que por graça Ele pode habitar em nós, sermos morada de Deus. Nosso objetivo, portanto, é que você seja também um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV e nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a divulgação e também com a sua colaboração para que este programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, conhecendo as riquezas de Cristo. Hoje a recomendação do nosso livro é de John MacArthur, Adoração, a Prioridade Suprema. Ele divide o seu livro em 15 capítulos, onde começa com o título Do que o mundo precisa agora. Como devemos então adorar? Adoração é um estilo de vida. Salvos para adorar. Deus, Ele existe? Quem é Ele? E então ele percorre uma breve descrição dos atributos de Deus para centralizar o leitor sobre a importância de quem Deus é, para que a adoração seja ao Deus verdadeiro, ao Criador de todas as coisas, o qual é o Senhor soberano e não há outro Deus como Ele. John MacArthur, então, em um trecho do seu livro, diz o seguinte: na mente de muitos evangélicos de hoje, a palavra adoração significa a parte musical da ordem de culto, em contraste com o sermão ou o ofertório. O músico principal é chamado de líder da adoração, distinto do pastor, cujo papel aparentemente é visto como algo diferente de conduzir as pessoas na adoração. Então, nesse primeiro parágrafo que ele coloca sobre o aspecto da organização do culto, fica claro para nós que em nossos dias há uma distinção durante a reunião do povo de Deus sobre partes do culto e não o culto em si como uma expressão dos filhos de Deus à Trindade Santa. Ele coloca sobre a música, a importância da música, que é um meio maravilhoso de adoração, mas a verdadeira adoração é mais que apenas música. Até mesmo a música cristã não é necessariamente adoração autêntica. Não é necessariamente adoração autêntica. E aí nós podemos pensar, e nessa leitura eu creio que você vai discernir isso, que há uma diferença entre adoração, louvor, ações de graças, e o importante é que aquele que adore ao Senhor, adore a Deus, adore a Trindade Santa em espírito e em verdade. Porém, há um pré-requisito que está intrínseco ao adorar em espírito e em verdade. É conhecer quem é Deus e o amor a Ele. O tema adoração domina toda a Bíblia. Em Gênesis, por exemplo, descobrimos que a queda ocorreu quando Adão falhou em adorar pela obediência a única ordem dada por Deus. Jesus Cristo mesmo, citando o texto em Marcos 12, 29 e 30, diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Se você quer ser um adorador
Primeiro é necessário nascer de novo. E aí você parte para um conhecimento da pessoa e obra de Cristo, um conhecimento do próprio Deus, da Trindade e a ação de Deus no coração do adorador. Mas o requisito principal aqui, após essa experiência de novo nascimento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Leia este livro e você poderá mergulhar um pouco mais na expressão de adoração que é devida ao nosso único Deus. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje nós queríamos falar um pouco sobre a fertilidade espiritual. A Spiros Zodhiates, um intelectual, exegeta grego da Bíblia, ele disse o seguinte: as partes mais baixas da terra são quentes e férteis. As montanhas imponentes são frias e estéreis. Essa comparação é muito interessante. Não há dúvida de que os lugares baixos podem ser comparados com pessoas espirituais que se tornam mais férteis, quanto mais ao rés do chão elas estiverem, mais férteis serão. Não é no cume dos montes, das montanhas, mas no fundo dos vales que há uma vida fértil e abundante. O topo dos montes em geral não tem fertilidade. Não há fertilidade. Não é no alto da passarela, mas no quarto fechado que está o poder. Não é naquela posição de importância, mas até mesmo, podemos dizer assim, de insignificância, que está a manifestação da graça do poder de Deus. A vida espiritual, apesar de vir do alto, ela não se cultiva na terra em lugares altos e nem é adubada através dos aplausos de uma plateia. Há risco quando você tenta cultivar vida espiritual nessas plataformas, nesses altares, nestes lugares de importância e ovacionada. Tanto as boas obras, as esmolas, como a oração e o jejum são todos cultivados em lugares discretos, fechados, sem observadores. Jesus disse que estas realidades devem ser praticadas sem plateia.
Quando você orar, ore de modo secreto diante do seu Pai. Quando você for dar uma esmola, uma mão não saiba o que fez a outra. Quando você jejuar, não transpareça para os outros que você está jejuando. E eu posso dizer que os pregadores estão sempre em perigo por causa dos holofotes, por causa do palanque, por causa da plataforma. Eles estão em elevação e às vezes isto causa muito problema. Eu sei na minha vida quanto isto é terrível. A visibilidade pública do pregador é um problema para a sua alma e corre um enorme risco de se tornar altivo diante dos elogios. Isso normalmente não acontece com os intercessores de plantão, pois eles vivem diante de Deus, anonimamente, fora dos olhos dos observadores. Aliás, nenhuma pessoa que ora deve falar que ora, que ele gasta horas orando. Isto é assunto dele com Deus. A carne, ela gosta muito de exposição. Ela gosta de se exibir. Às vezes finge que se exibe, mas ela está se exibindo. E ela usa toda a forma de chamar a atenção para o protagonista. O chamado na Bíblia crente carnal é aquele que procura se exibir nas entrelinhas, de modo camuflado, como se fosse espiritual. Mas lá no fundo, existe uma tentação de estar sendo visto. Eu lembro da tentação de Jesus. A tentação ela é dividida em 3 partes. A primeira é física, pão, transforma pedras em pães. A segunda é de exibição, sobe no pináculo do templo e dá um pulo lá de cima e seja um espetáculo. Essa é a tentação da alma. E a terceira é uma tentação espiritual. Olha, você me adore que eu darei todos os reinos deste mundo para você. Mas a segunda tentação ela é muito insinuante. Você faz um espetáculo e as pessoas vão reconhecer. Na vida espiritual, o palco é mais perigoso do que o porão ou o calabouço. Os homens que andam por cima das passarelas sofrem muito perigo, muito perigo. Essa carência íntima de ser visto e comentado corre sutil nas veias da carnalidade, gerando muito jogo político, produzindo máscaras de hipocrisia. E isto está aí correndo. Não é para falar do outro. Você tem que se analisar. Como é tremendo a ideia de ser reconhecido. É por isso que há na obra da cruz algo que precisa exercer uma mortificação permanente na vida dos filhos de Deus. É necessário estar em constante negação de si mesmo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 13, ele diz que porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito
espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Olha, se vivemos segundo as inclinações da nossa carne, nós vamos andar caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne ou do corpo, certamente vivereis. Preste bem atenção que isso aqui é fundamental. Eu sei da empolgação que os louvores exercem na minha alma carente. Eu vejo, nem sempre você vê, ou outra pessoa vê, nem sempre minha esposa nota, que é a pessoa que está mais próximo, mas eu sei no meu íntimo como estas louvações, como estes aplausos, muitas vezes eles trabalham comigo para que eu seja reconhecido. Então, eu gostaria que você levasse bem isso em conta. Eu vou dar uma paradinha aqui agora e daqui a pouco a gente volta para tentar explicar um pouco mais dessa necessidade que nós temos e da preciosidade da obra da cruz para que nós possamos ser férteis e não estéreis. É já que eu volto. Eu não sei se vocês notaram, mas nós tivemos um visitante hoje aqui na árvore. Ele veio fazer uma visita a nós aqui. É interessante. Eu até consigo disfarçar meu sentimento de alegria, mas não é fácil esconder a vanglória que habita oculta no âmago do meu coração vaidoso. E o macaquinho, ele apareceu ali. E você pode reparar como nós somos empolgados com o louvor, com o reconhecimento. Eu estava falando da minha própria empolgação e que eu até posso disfarçar, mas lá dentro existe no meu coração uma espécie de onda oculta de motivação vaidosa, mesmo que ninguém a veja e eu a disfarce bem, com uma fisionomia de espiritualidade, a vanglória asilada no meu ser, ela sempre me denuncia. Certa ocasião eu percebi a sutileza da minha mente desejosa de ovação. Eu recebi um elogio polpudo de um amigo e eu fiz aquela cara de indigente, com um discurso politicamente correto e me livrei logo da honra. Mas no meu interior eu estava me deleitando, eu estava me alegrando. A minha cara de paisagem não conseguia disfarçar o deleite pelo elogio. Eu estava me sentindo muito importante e adequado.
Neste momento, o Espírito Santo deu-me um toque. Você não confessa, eu estou crucificado com Cristo? Logo, não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Não é você, é Cristo. Eu preciso da internalização desta verdade. E deste modo eu posso tomar os elogios e depositá-los aos pés do meu Senhor. Eu posso recebê-los e saber que isso tudo foi movido por Ele, porque nada que nós temos é nosso mesmo. É de Deus, dado por Deus. Até a vida é um presente de Deus. Muitos na congregação se nutrem da opinião alheia e quase nunca do que Deus diz. Vivem em busca de aplausos e com receio de críticas. Mas nós precisamos viver com a lucidez de que nós fomos aceitos por um amor incondicional de Deus e que nós podemos realmente descansar neste fato. Estamos sempre buscando a aprovação de alguém e corremos para o altar a fim de sermos vistos e reconhecidos? Jamais para adorar aquele que nos aceitou, mas para que nós vejamos o quanto somos importantes. Eu me lembro de uma cantora que veio cantar em nossa congregação há muitos anos e depois ela veio me perguntar como estava a performance dela. Eu disse: você adorou a Deus ou quis saber como é que estava a performance para a plateia? Foi um pouco constrangedor, mas isso acontece. Isso é a grande tragédia da igreja de Laodiceia, ou a igreja do final dessa história eclesiástica. A igreja drogada em sentimentos e sensações. Ela vive buscando sentimentos. Nós queremos a sensação de sermos aceitos e corremos atrás do palanque onde vamos exibir os nossos talentos. Isto é lugar de esterilidade e não de fertilidade. A vida espiritual não é uma questão de sentimento, mas de crença. Ela não é sensível, mas crível. Nós precisamos crer, apesar de, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, no campo não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação, disse o profeta. Isso é uma vida espiritual autêntica. Não é o que eu vejo ou é o que sinto, é o que eu creio. E o que creio vem da revelação de Deus, da palavra de Deus, da manifestação da graça de Deus revelada pela palavra. A identidade de um filho de Deus é construída pela certeza de que ele é amado por Deus. E essa construção se estabelece pela palavra. Quanto mais você se torna anônimo, mais a palavra de Deus vai se manifestar em sua vida e você vai ver a fertilidade na vida de outros. Não é o que os outros dizem a meu respeito, mas o que Deus diz na sua palavra que define a minha segurança e minha fertilidade espiritual. Se as pessoas disserem coisas bonitas e isto me tornar um viciado, pode ser o caminho da minha própria destruição. A vida fértil, do ponto de vista de Deus, acontece não nos altares, mas nos lugares baixos.
não nos palcos, mas nos quartos de portas fechadas, na intimidade com Deus. Aí é que acontece a grande realidade espiritual. Os amados de Deus vivem na intimidade de Deus. A fertilidade da vida cristã não é uma questão de distinção, mas de dependência plena da graça divina. Quanto mais dependemos de Deus, mais somos instrumentos dele neste mundo. Não se trata de elevação, mas de quebrantamento. A Bíblia diz que Deus mora num alto e sublime trono, mas também mora num coração quebrantado e contrito. O quebrantamento é o lugar da manifestação da glória de Deus. Não é notoriedade ou projeção, mas tão somente Cristo vivendo em nós, a vida de Cristo em nós. O que agora eu sou, o que agora sou, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: o que agora sou deve-se inteiramente à graça de Deus, que Deus derramou em mim. E o que não foi, isso não foi inútil. Eu trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Alguém disse que depois da morte do ego insatisfeito na cruz com Cristo, precisa surgir uma vida satisfeita com a vida de Cristo. Que você e eu precisamos desta realidade. Não mais eu, mas Cristo. No mais baixo nível, acocorado como Jesus, lavando pés e vivendo para a glória de Deus. Aqui nós falamos de coração para coração. Até o nosso próximo encontro.